Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre mentalidade de riqueza. Eu inclusive já escrevi um livro a respeito desse assunto. Eu tenho plena convicção, por tudo que eu já estudei, por todos os livros que eu já li, centenas de livros, e pelo que eu observei, por experiência própria que eu tenho aplicado na minha vida, que o que determina se uma pessoa vai ser rica ou pobre, se ela tem prosperidade ou não, ou tem escassez, é a sua mentalidade. Algumas pessoas têm mentalidade de riqueza e outras pessoas têm mentalidade de pobreza, infelizmente. E infelizmente também é a maioria. Poucas pessoas já nascem com um talento de riqueza. Tem pessoas que desde crianças têm essa aptidão para fazer dinheiro, para criar dinheiro, para negociar e para raciocinar, pensar como um rico pensa. Se você pensar como um rico pensa, você terá os resultados que um rico tem. Se você pensar como um pobre pensa, você terá os resultados que um pobre tem. Então, é a mentalidade e não qualquer outro fator. Você pode culpar a quem você quiser, o governo, ou a economia, ou o seu país, ou os seus pais, o seu marido, a sua esposa, o seu chefe no seu trabalho, ou você pode culpar a quem você quiser. Mas não vai adiantar, porque se dentro de você tiver uma mentalidade de pobreza, nada vai adiantar. Pode estar a melhor economia do mundo, o melhor país do mundo, e ainda assim haverá ali pobres. Ou pode ser o pior país do mundo, a pior economia do mundo, e ainda assim ali, se houver alguém com mentalidade de riqueza, haverá ali ricos. Então, e esqueça esse negócio de que todo rico é ladrão, se é rico é porque é desonesto. Realmente há esse tipo de gente, né, que enriquece passando a perna nos outros. Mas eu tenho a plena convicção de que isso, eles são a minoria e não vão muito longe, sabe? Na verdade, mais cedo ou mais tarde eles tropeçam em suas próprias pernas. Então, não se pode culpar quem quer que seja pela sua situação. O invisível gera o que é visível. O invisível, aquilo que nós não vemos, gera os nossos resultados, os nossos frutos. Veja, por exemplo, uma terra em que ela é arada, né, pelo agricultor. Para que dê bons frutos, primeiro o agricultor precisa arar a terra, fazer ela ser uma boa terra, uma terra fofinha, limpa, sem pedras. Não pode ser uma pedra seca, uma terra seca. Não pode ser um terreno onde não chova, ou tenha sol demais. Tem que ter a temperatura certa para que ele possa afofar a terra, plantar as sementes, boas sementes. Um bom agricultor escolhe, trata boas sementes para ele poder semear em sua terra. E então essa semente vai germinar, vai criar raízes, e essas raízes então é que vão determinar os frutos. Mas os frutos são os resultados que nós vemos, é o resultado físico de tudo aquilo que foi preparado antes. A terra, as sementes, como resultado as raízes que nós não vemos, e então só depois que vem os frutos. E assim é a nossa mentalidade. Assim é a nossa vida como um todo. Aquilo que nós não vemos, o invisível, tem um poder muito maior do que o visível. Então, se você quer mudar o que é visível, se você quer mudar os seus resultados, tem que primeiro mudar o que é invisível, aquilo que está por dentro, aquilo que está enterrado, aquilo que está ali submerso, as raízes, as sementes que foram plantadas. Tem que mudar isso, porque senão não mudam os frutos não mudam nunca. Se continuarem as mesmas, a mesma terra seca, a mesma a semente, a péssima semente que é plantada, só pode dar maus frutos. Então, para mudar, repetindo, para mudar o que é visível, temos que mudar o que é invisível, temos que mudar por dentro. E para ter o que é físico, para você ver o que é físico, o resultado, e aqui nós estamos falando de resultados
pode ser resultados de qualquer espécie, resultados do seu casamento, resultados sentimentais, resultados profissionais. Nós estamos aqui falando especificamente de resultados financeiros. Para mudar os seus resultados financeiros, ou qualquer outro resultado, mas você tem que ter a consciência que nós temos 3 fatores que influenciam nossos resultados. O fator emocional, o fator mental e o fator espiritual. Esses 3 vão determinar o nosso mundo físico. Vamos falar sobre o fator mental, a nossa mente consciente, né? A nossa mente consciente vai determinar aquilo que nós fazemos, o tipo de atitudes que nós temos, aquilo que nós desenvolvemos. Se nós lemos, se nós estudamos, se nós fazemos cursos, se nós temos disciplina, força de vontade, determinação. Então, a nossa atitude mental, a nossa mente vai determinar, é um dos fatores que vai determinar o nosso resultado. Pode-se dizer que seja a nossa semente, né? Aquilo que nós vamos semear. Então nós temos que ter uma atitude mental positiva, uma atitude mental que seja um fator determinante bom para o nosso sucesso. Se nós tivermos atitude mental, uma atitude mental negativa, uma atitude mental de preguiça, de inércia, uma atitude mental que não faz nada para melhorar, não lê um livro, não se desenvolve, não procura saber de novas tecnologias, novos assuntos, não tem determinação, não tem força de vontade, então os nossos frutos serão ruins, né? A nossa atitude também emocional, que faz parte também da nossa mente, mas é uma mente subconsciente, né? É a nossa atitude emocional. As nossas emoções falam muito sobre os nossos resultados. Se nós temos emoções negativas, se no passado, por exemplo, foram plantadas sementes de insucesso, de fracasso, sementes de que talvez tenham dito para você que você não presta para nada, você nunca vai ser nada na vida, ou tenham tolhido você de tal forma que você não tenha podido criar uma autoestima, uma autoconfiança, uma força interior dentro de si. Se você não confia em você mesmo, porque pessoas ou o seu ambiente fizeram com que você não confiasse em si, então tudo que foi plantado no seu subconsciente são as suas emoções que vão aflorar, mesmo que você não tenha consciência delas, mesmo que você não se lembre, mesmo que você nem saiba por que você tem determinadas atitudes. Tudo isso vai se traduzir em suas emoções, e as suas emoções então vão determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Por causa de emoções erradas, por causa de emoções que não são controladas ou não são bem direcionadas, pessoas perdem relacionamentos, perdem empregos, pessoas ou mesmo nem perdem, elas nem procuram emprego, elas nem procuram um trabalho que seja bom para elas nem procuram porque elas não confiam em si mesmas, ou então elas simplesmente já acham que são perdedoras, se acham piores. Eu conheço pessoas próximas que se acham pior do que o cavalo do bandido, não se dão o próprio valor, não tem autoestima, né? não tem valor, não veem valor em si mesmas. Então essas pessoas tendem, infelizmente, já que elas se colocam como capacho, né? Se elas se acham que são subvalorizadas, outras pessoas que estão à sua volta acabam por pisá-las, acabam por pisar nelas, porque ela mesma se coloca nessa posição. Então não vou entrar mais nesse assunto, mas é um assunto em que as nossas emoções precisam ser revistas. E nesse caso eu acho que uma boa meditação, uma boa reavaliação de sua vida, uma terapia com um psicólogo ou um psicanalista, alguma coisa, seja muito bem-vinda, Eu fiz terapia há algum tempo atrás, durante uns
6 meses a 8 meses, mais ou menos. Depois eu tive que parar por questões que eu me mudei, mas eu quero voltar. Então uma terapia é muito bom para o seu autoconhecimento, para que você veja as coisas que no seu passado influenciam as suas ações hoje, coisas que você nem sabe que estão a influenciar. Então é muito importante que você se conheça e você se dê o seu valor para que você mude os seus resultados, né? Pessoas que acham que são pobres porque sua família é pobre, porque seus pais foram pobres, porque não teve educação, porque não teve um diploma, porque não teve uma chance na vida, porque simplesmente se acham incapazes. Mas essa não é a verdadeira razão, mas isso é aquilo que ele acredita. E se ele acredita naquilo, é aquilo que ele vai ter. Se ele não acredita que é capaz, então ninguém mais acredita e ele realmente não tem as atitudes correspondentes para que ele seja próspero, para que ele produza bons resultados, produza bons frutos. E temos também o aspecto espiritual, aquilo que você acredita, se você acredita em Deus ou não. Se eu acredito em Deus ou não é um fator determinante para o meu sucesso? Não, tem muitas pessoas que não acreditam em Deus e são ricas, são prósperas, né? Mas, de qualquer forma, mesmo não acreditando, elas aplicam com certeza, com toda a certeza do mundo, elas aplicam princípios espirituais que estão descritos na Bíblia, por exemplo. Estão descritos lá e elas aplicam esses princípios e elas obtêm resultados. Se você aplicar os princípios espirituais corretos, você tem os princípios, você tem os resultados decorrentes desses princípios. Não há como fugir disso. É como a lei da gravidade, que é um princípio natural, não é um princípio espiritual, mas é um princípio natural. Se você conhece ou não conhece a lei da gravidade, não importa. Se você se pendurar por uma janela, você vai cair, né? Por um penhasco, você vai cair. Mas eu não conhecia a lei da gravidade. Não importa, ela está aí para todos. Então, princípios espirituais, se você aplicar, eles existem para todos. Você acreditando em Deus ou não, se você acredita nas forças do bem ou do mal ou não, não importa. E os princípios espirituais atuam tanto para o bem quanto para o mal. Se você atuar com os princípios certos, você terá as forças do bem, as forças positivas, né? Deus, eu acredito assim, agirá em seu favor para que você obtenha o seu sucesso. Se você atuar com os princípios espirituais errados, então você terá os resultados, as forças negativas e do mal também agirão para que você tenha resultados de insucesso, de fracasso, de miséria, de dor, de doença e de tudo que é ruim que pode acontecer. Não é só, claro que não é só princípios espirituais que atuam para você, assim como não são só os princípios mentais e nem os princípios emocionais. É um conjunto de tudo isso que faz com que você tenha sucesso e prosperidade, ou você tenha fracasso e escassez e miséria. Então, tem pessoas que já nascem com esse conhecimento, né? Já são natos. Eles sabem, já nascem sabendo. São poucos, mas eles atuam da maneira correta e por isso têm sucesso. Podem perder tudo. Mesmo que percam tudo, eu já vi pessoas, meu pai foi uma dessas pessoas que já foi muito rica, perdeu tudo, ficou a zero, pobre, praticamente, né? Não ficou totalmente a zero, mas passou muita dificuldade depois de ser rico e reconquistou tudo de novo. Por quê? Porque tinha uma mentalidade de riqueza. Pessoas que têm mentalidade de riqueza, que têm autoconfiança, que confiam em si, confiam que podem recuperar tudo, podem perder tudo e elas recuperam tudo de volta, ou até muito mais, e até ficam até mais ricas do que antes. Então, eu quero encerrar por aqui, né? Eu acho que eu já falei bastante. Esta é o que eu tenho a plena convicção essa reflexão que eu quero passar para vocês, de que há princípios que precisam ser cumpridos.
tanto a nível mental, emocional, quanto espiritual, para que você possa então ter os resultados físicos, materiais que você espera ou que você não espera, se você aplicar os princípios errados. Há princípios certos e há princípios errados. E nós vamos discorrer sobre vários desses princípios ao longo do tempo em outras ocasiões. Se você gostou, curta aí, dá um clique aí para curtir, me segue, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acha que devem ouvir, e eu desejo a você que você tenha muito sucesso, muita prosperidade e que Deus te abençoe. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!